Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o professor José Trindade e vamos dar sequência ao nosso programa de Direito Constitucional, agora falando da nacionalidade, falando de quem é brasileiro e quem não é, tá? Falando de quem é estrangeiro, quem é brasileiro nato, quem é brasileiro naturalizado e, pelo amor de Deus, dois avisos. Primeiro, existe aquele que é brasileiro, porque é brasileiro e sempre foi brasileiro, originariamente brasileiro. É o brasileiro nato. Existe aquele que não é brasileiro e nunca foi brasileiro, é o estrangeiro. E existe aquele que era estrangeiro e decidiu se tornar brasileiro, se tornou brasileiro, adquirindo a nacionalidade brasileira, que é o caso do naturalizado. Por favor, não confunda. Tem muita gente que confunde as três categorias. Confunde estrangeiro com brasileiro naturalizado. Não, brasileiro naturalizado ele não é estrangeiro, ele é brasileiro. Tá? Só adquiriu depois. Então esse é o primeiro aviso. Segundo aviso, não interessa a nacionalidade do cara em outros locais. A gente vai ver critérios para ele ser brasileiro. Se o outro país reconhece ou não, não interessa, pouco importa. O que importa para a gente são as regras do direito brasileiro. O que é que ele tem que fazer para ser brasileiro? Não interessa se a Itália vai reconhecer, se a França vai reconhecer, não importa. Beleza? Então vamos lá aqui falar da nacionalidade, que é um tema, não é do que está no topo dos mais frequentes, mas é um tema relevante que pode aparecer na sua prova e é bom dominar. Vamos aqui já na tela para a gente iniciar o nosso estudo. Mais uma vez me apresentando aqui, o estudo da nacionalidade. Então, como eu falei, a gente vai dividir as pessoas em três grupos. Quem é brasileiro nato, na origem, daí o nome nacionalidade originária. Tá? Nós temos o brasileiro naturalizado, que é aquele que adquiriu a nacionalidade brasileira depois, e nós temos o estrangeiro, que não é nenhum dos dois. Tá? Então vamos lá. Quem é originariamente brasileiro? Quem é que tem nacionalidade brasileira originária? Quem é que é brasileiro nato? Nós temos dois critérios muito simples. O solo e o sangue. Solo é brasileiro quem nasceu no território brasileiro. Sangue é brasileiro quem for filho de brasileiro. Ponto. Tá? Então, como é que eu sei se o cara é brasileiro nato? Ou ele é nascido no Brasil, ou ele é filho de brasileiro ou brasileira. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Aí, vamos lá. Nascido no Brasil, ele é brasileiro. Só vai ter uma exceção. É se os pais estiverem a serviço do seu país. Exceto se os pais estiverem a serviço de seu país. E até tem uma confusãozinha doutrinária aqui, se precisa ser um ou só os dois, ou só um já basta para ter a exceção, etc. Mas isso daí não vai ser objeto da sua prova não, tá? O que importa aqui é lembrar o que diz a Constituição. Brasileiro nato é aquele nascido no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, salvo se os pais estrangeiros, eu esqueci de destacar isso, tá? Salvo se os pais estrangeiros. Salvo se ele for filho de estrangeiros e esses pais estrangeiros estiverem a serviço de seu país de origem. A serviço de seu país de origem. Então, por exemplo, um filho de um casal, de um diplomata francês, ele não vai ser brasileiro.
nato. Beleza? E o filho de brasileiro, ainda que não nasça no Brasil, que aí é óbvio, né? Filho de pai e mãe brasileiro e nascido no Brasil, isso aí não tem como não ser brasileiro. Isso é óbvio que é brasileiro. Mas e se o filho de brasileiro nascer fora do país? Aí você vai ter que ter um cuidado aqui e analisar direitinho a Constituição, tá? Vamos lá para o nosso queridíssimo artigo 12. Tá indo aqui no ADCT, peraí. Vamos lá para o nosso queridíssimo artigo 12. E eu me enrolei aqui, vamos para a próxima. Pronto, agora sim. São brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Foi o que nós já falamos aqui. Critério do solo. Agora vamos para o critério do sangue. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, tá? Que aí a gente vai ter essas duas hipóteses, as alíneas B e C do inciso 1 do artigo 12. Então se liga aqui, a linha B são brasileiros os filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, sangue. Desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, tá? Ou seja, o filho de brasileiro ou brasileira, ele é brasileiro, ainda que nascido no estrangeiro, se o pai ou a mãe estiver a serviço do país, a serviço do Brasil, tá? Ou, cuidado com a linha C, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, não interessa se está a serviço ou não, desde que seja registrado em repartição brasileira competente. Tá? Então, o filho de pai brasileiro, pai ou mãe brasileira, vai ser brasileiro nato, ainda que nascido no exterior. Desde que pai ou mãe estejam a serviço do Brasil, ou desde que ele seja registrado na repartição brasileira, tá? Ou ainda, mesmo que ele não seja registrado na repartição brasileira competente, se ele vier a residir na República Federativa do Brasil e a qualquer tempo depois de maior de idade, ele optar pela nacionalidade brasileira. Tá? Então, residência no Brasil, ele não precisa fazer nada lá. Nasceu na França, pode ir no consulado e fazer o registro como brasileiro? Pode. Mas e se não fizer? Não tem problema. Vem para o Brasil, espera completar 18 anos e opta pela nacionalidade. Tá? Então, residência no Brasil, mais opção pela nacionalidade. Cuidado, gente. Isso aqui é brasileiro nato. O cara que nasceu filho de brasileiro ou brasileira, nasceu fora do país, mas se registrou na repartição brasileira, ele vai ser brasileiro nato, ele não vai ser brasileiro naturalizado. Porque ele é filho de brasileiro. O cara que nasceu no exterior, mas é filho de mãe brasileira ou pai brasileiro, que venha morar no Brasil e opte pela nacionalidade após a maioridade, ele não vai ser naturalizado, ele é nato. Ele sempre foi brasileiro.
Beleza? E quando é que o brasileiro é naturalizado? Quando é que nós temos um brasileiro naturalizado? Aí é quando o cara está fora do país, o cara não é brasileiro, o cara não é filho de brasileiro, não nasceu no país, mas ele quer se tornar brasileiro, ele adquire a condição de brasileiro, ele se naturaliza. E quando é que ele se naturaliza? Aí o inciso 2 do artigo 12 da Constituição vai nos dizer: aqueles que se naturalizarem na forma da lei, tá? E essa lei é a lei da migração, lei da imigração, que revogou o antigo Estatuto do Estrangeiro, que era quem tratava disso. E aí os critérios vão estar por lá, tá? Não é relevante para a sua prova da OAB saber desses critérios. Por curiosidade, você vai ver lá que tem vários tipos. Tem a nacionalidade, a naturalização especial, tem a naturalização ordinária, tem a naturalização temporária, provisória, enfim. Mas para a sua prova da OAB não acredito que seja relevante. Tá? Então, quando é que o brasileiro é naturalizado? Quando é que ele adquire a nacionalidade brasileira? Na forma da lei. A lei vai dizer como é. Tá? Mas se ele for originário de país de língua portuguesa, o que é que vai ter? Ó? A própria Constituição já dá idoneidade moral e residência por 1 ano. Tá? Então, se ele vier de países que falem a língua portuguesa, residência no Brasil por 1 ano e idoneidade moral. Isso aqui não vai nem precisar olhar a lei, porque a própria Constituição já expõe. Beleza? Mas tem outras. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal. Ou seja, é a outra forma. Estrangeiros em geral. É a forma de naturalização constitucional. Está na própria Constituição. Sem prejuízo da lei trazer outras hipóteses, né? Como a gente já tem aqui, ó, na forma da lei. Mas a Constituição diz, olha, além do que a lei trouxer, os estrangeiros em geral, de qualquer nacionalidade, também podem adquirir a nacionalidade brasileira se tiverem residência ininterrupta por 15 anos no Brasil e, cuidado aqui, não é idoneidade moral, é a ausência de condenação criminal. A ausência de condenação criminal. Beleza? E ainda tem outro. Quer dizer, não é bem uma forma de naturalização, é mais um tratamento recíproco, tá? Tratamento recíproco aos portugueses, tá? Se o brasileiro for tratado igual lá em Portugal. Tranquilo? Aí ele vai ser brasileiro, mesmo ele não passando por todos esses trâmites, mesmo não cumprindo nenhum dos requisitos, tá? Os portugueses ainda assim podem ter todos os direitos inerentes aos brasileiros, se lá em Portugal houver essa reciprocidade. E hoje em dia há, tá? Então, o caso especial dos portugueses, você tem que lembrar só essa situação aqui. Os portugueses, mesmo não cumprindo nenhum desses 3 primeiros asteriscos, os portugueses terão o direito típico dos brasileiros, tá? Se havendo a reciprocidade de tratamento lá. Se Portugal disser, olha, o brasileiro que morar aqui vai ter o mesmo tratamento, ele vai ser considerado português. Ah, beleza, então o português que morar no Brasil também vai ser considerado brasileiro. Beleza? Então é isso. Muito cuidado, gente. Olha,
ponto-chave aqui que todo mundo confunde. Filho, cara nascido no exterior, filho de mãe ou pai brasileiro, e fixa residência no Brasil e opta, depois da maioridade, ele opta pela nacionalidade brasileira. Ele é brasileiro o quê? Nato. Eu vi aí você respondendo naturalizado, mas não, ele é nato. Naturalizado é outra história. Beleza? É quem nem é filho. O pai é estrangeiro, a mãe é estrangeira, ele nasceu no território estrangeiro e quer se tornar brasileiro. E qual é a diferença entre brasileiro nato e naturalizado? Alguns cargos são privativos de brasileiros natos. Por exemplo, presidente da República e quem tiver na sua sucessão, tá? Então, presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF, tá? Cuidado, gente, olha só. Presidente da República tem que ser nato, não pode ser naturalizado, beleza. Deputado pode ser naturalizado, ele só não pode ser, um brasileiro naturalizado, ele pode se candidatar, ser eleito e assumir o cargo de deputado. Ele não pode ser presidente da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque ele pode vir a ser presidente da República. Ele faz parte da linha sucessória. Tá? Um brasileiro naturalizado pode ser senador, mas ele não pode ser presidente do Senado. Tá? Um brasileiro naturalizado não pode ser ministro do STF. Aí não pode de jeito nenhum. Porque todos vão ser. Todos os ministros do STF um dia serão presidentes do STF. Beleza? Então, aqui o parágrafo terceiro traz esses cargos privativos. Tá? Membro da carreira diplomática também tem que ser brasileiro nato, por motivos óbvios. Oficial das Forças Armadas também tem que ser brasileiro nato, por motivos óbvios. E ministro da Defesa também tem que ser brasileiro nato, por motivos óbvios. Cuidado com a coisa, ó. Clássica essa. Ministro das Relações Exteriores tem que ser brasileiro nato? Não, não precisa. Ah, mas carreira diplomática tem... Sim. Carreira diplomática, sim. Mas ministro das Relações Exteriores, não. Porque ele não é obrigado a ser da carreira diplomática. Tá? Então, só uma peculiaridadezinha. Ministros, em geral, podem ser brasileiros naturalizados? Podem. O que não pode é ser ministro da Defesa. Tranquilo? E tem outro ponto que também acho pouco provável de cair na sua prova, mas só por descargo de consciência eu quero alertá-los, que é a questão que lá no Conselho da República, que é um órgão consultivo da presidência, tem um órgão formado por 14 membros, tem 6 vagas que tem que ser ocupadas por cidadãos natos. Tá? Porque são oriundos, uma parte é oriunda de cargo privativo, presidente da República, por exemplo, e outra parte a Constituição exige, olha, o cargo de cidadão no Conselho da República tem que ser ocupado por brasileiros natos, tá? Então, mas assim, isso é menos relevante, isso é mais uma questão de composição do Conselho da República. Se cair, é mais provável de cair junto do tema da composição do Poder Executivo, que aí você vê com o professor Cristiano, tá? Aqui o mais comum é caírem esses que nós tratamos em termos de cargo privativo de brasileiro nato ou naturalizado. E aí eu te pergunto, pegadinha também um pouco já batida. Ocupante de cargo efetivo. Ocupante de cargo efetivo na administração pública precisa ser brasileiro nato? Não. Precisa ser brasileiro, mas pode ser naturalizado. Por quê, professor? Porque a Constituição só exige, para ocupar cargo público, fora esses que a gente tratou aqui, os cargos públicos em geral, o resto, a reca, é brasileiro, brasileiro. Não interessa se é brasileiro nato ou naturalizado. Não interessa se é uma nacionalidade brasileira originária ou adquirida. Beleza? Então, para ocupar cargos públicos em geral, nato ou naturalizado. Os cargos específicos que nós tratamos aqui
exclusivamente natos. Beleza? Então essa é uma pegadinha já clássica, você não vai cair mais nela. Fechado? Professor, e por que a Constituição fala nacionalidade brasileira? E você já diz, se a Constituição fala nacionalidade brasileira, então é nato ou naturalizado, tanto faz. Porque a Constituição diz aqui no artigo 12, olha, só quem pode estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado sou eu, Constituição. Preste atenção, só quem pode estabelecer distinção entre brasileiro nato e naturalizado é a Constituição, a própria Constituição. A lei não pode distinguir brasileiro nato e naturalizado. Tá? Então, os cargos privativos de brasileiro nato são esses que estão na Constituição, pronto e acabou-se. Mas a lei tal é inconstitucional. Qualquer lei que faça uma diferenciação entre nato e naturalizado que a Constituição não fez, essa lei vai ser inconstitucional. Beleza? Então, muito cuidado com isso. A própria Constituição diz. Um exemplo clássico. A assistência social é para quem dela necessitar. O STF disse, olha, tudo bem que ele colocou o estrangeiro também, porque se o estrangeiro necessitar, ele está dentro. Mas ela disse, olha, brasileiro nato ou naturalizado eu não posso distinguir. Não tem nem discussão se a assistência é para brasileiro nato. Não discuta, porque não tem. Se na Constituição não tem a distinção, então não pode distinguir. Então, sempre que a Constituição falar assim, brasileiros em geral, tanto faz. Brasileiro nato ou naturalizado, todos são tratados igualmente. Tá? Quando é que a Constituição faz essa distinção? Faz a distinção nos cargos privativos, que a gente falou, na composição lá do Conselho da República, faz a distinção quanto à extradição, que a gente comenta já já, e faz a distinção quanto à propriedade, lá da ordem social que a gente falou no módulo anterior, a propriedade dos meios de comunicação, de radiodifusão, de rádio e TV. Tá? É proibida a propriedade de meios de rádio e TV por brasileiro naturalizado há menos de 10 anos. Então é outra distinção que a própria Constituição faz. Fora isso, não tem distinção. Olho na tela aqui. Então, cargos privativos brasileiro nato é uma distinção que a Constituição faz. Quanto à extradição, é outra distinção que a Constituição faz. E as demais distinções entre nato e naturalizado, aí só aquelas do Conselho da República, e na questão de rádio, da propriedade de rádio e TV, que o brasileiro naturalizado há menos de 10 anos não pode ser proprietário. Tá? Quanto à extradição, é muito simples. Brasileiro nato não pode ser extraditado. De forma alguma, nunca, never, jamais. Em nenhuma hipótese, brasileiro nato pode ser extraditado. Tá? Isso aqui não sou eu que estou dizendo, isso aqui é a Constituição que está dizendo. Tá? É a Constituição que diz aqui, no artigo 5º, inciso 52. Não, perdão, no inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado e em casos específicos. Mas nato, jamais. Não pode, jamais. Eu sei que eu estou sendo redundante, mas eu vou anotar aqui, jamais, com 3 exclamações, que é para você não esquecer. E brasileiro naturalizado pode? Pode. Mas só em 2 hipóteses. Olha só o que diz o 52. Perdão, o 51. Salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou envolvimento em tráfico de drogas. Beleza? Então, o naturalizado pode, em 2 hipóteses, ser extraditado. O estrangeiro tem uma hipótese mais ampla, aí entra a questão até do Cesare Battisti, mas aí a gente precisa de um tempinho a mais. Eu vou deixar para o próximo vídeo para a gente completar isso daqui, beleza? Então, segura aí rapidinho, depois do intervalo, nós voltamos com a continuação desse tema. Um abraço e até a próxima.